Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para você o mapeamento e cronograma completo para o concurso de técnico judiciário do TJ Santa Catarina 2026, nesse pré-edital, claro, com base no último concurso de 2024. Você está vendo na tela agora o mapeamento para o cargo de técnico, cargo de nível médio, que vai te dar uma remuneração de praticamente R$ 8.500 iniciais. Quais matérias nós temos que estudar? Português, legislação interna, direito administrativo, direito constitucional, processo civil, direito civil, processo penal, direito penal, o clássico dos tribunais, inclusive sem matemática, sem raciocínio lógico, sem informática, sem redação, o que é muito importante. E eu até recomendo, cara, que nesse pré-edital você inclua a redação, tá? Acho que não tem o menor problema e você tem acesso aqui, inclusive, ao nosso curso completo de redação como um bônus. Por quê, gente? Quando você trabalha a redação, você melhora a sua interpretação de texto. E a FGV é conhecida por ter uma interpretação de texto muito pesada. E claro, né, essa prática para a redação vai te ajudar depois em outros concursos. Então acho que nesse pré-edital é válido você praticar sim a redação, né? Ela pode vir num pós-edital, só que a tendência é sempre a manutenção da estrutura da última prova. Na última prova, nós tivemos a FGV, inclusive, como banco organizadora, e só teve português e essas matérias de legislação / direito. E o mais importante sempre no planejamento é você entender a relevância de cada matéria. 31% é a relevância de português. Isso significa que uma pessoa flat, uma pessoa que tenha que se desenvolver de forma igual em todas as matérias, uma pessoa normalmente iniciante, ela vai jogar 30% de esforço em português, 31%. Ou seja, se ela vai estudar 100 horas até a prova, 31 horas português. É o melhor planejamento proporcional para aquilo que a matéria pode te dar. E aqui que muita gente se perde, gente. Por quê? Alguns cursinhos aí vão querer jogar para você talvez um dia inteiro de direito penal. Por quê? Direito penal é sempre uma matéria que tem um professor famoso, que chama muita atenção, só que isso daqui é um tiro no pé. Ele está mandando ali, na verdade, um conteúdo de direito penal como se essa matéria tivesse 15% de relevância, 16%, e não é isso. É uma matéria com relevância baixa. Direito civil, direito penal nesse tipo de concurso tem uma relevância mais baixa que administrativo, constitucional, muito mais baixa do que legislação interna, que é a matéria mais pesada de direito / legislação para esse concurso. Então é importante você ter essa noção e também personalizar seus estudos. Por exemplo, se você for um professor de português, você não vai jogar 30% da sua energia em português, porque provavelmente você está dominante nessa matéria. Você provavelmente vai ter que gastar muito mais energia nessas outras matérias. Lembrando que o foco aqui, gente, é legislação. Tirando aqueles tópicos de direito administrativo que eu expliquei que são puramente doutrinários. E é só você seguir com o que está no Material Enxuto, tá? Material Enxuto não é um compilado de legislação, gente. É um compilado daquilo que realmente cai no concurso. Então, em direito administrativo, tem doutrina. Em algumas matérias, como direito constitucional, tem súmula vinculante. Conteúdos que até podem cair aqui nesse tipo de concurso. Então, o mais importante é você entender que você precisa de um planejamento equilibrado, pensando nessa relevância de cada matéria. Sempre faça isso. Isso faz muita diferença, porque tem muito planejamento genérico que a galera cria por aí, que o concurso está para cá e você está indo para lá. Deu para você entender, certo? Então siga com esse cronograma. E claro, né, gente, no próximo módulo você vai ter acesso à mentoria automatizada, tá? Você vai ter acesso também a esse cronograma que eu estou mostrando aqui na tela. Só que a mentoria automatizada é muito melhor. Eu gosto de usar esse cronograma porque aí eu consigo mexer nas informações aqui na hora e te explicar os fundamentos, a metodologia da aprovação ágil. Só que a mentoria automatizada é muito melhor. Você faz ali, ó, o seu cronograma naquele sistema de agenda do Google, você põe a sua janela, você dá 2 cliques, ela cria o seu cronograma perfeito e te acompanha nos estudos. Você vai fazer o simulado, que a gente vai ter na sequência que você vai ver dentro do curso, você faz o simulado, joga a sua nota lá, ela vai personalizar os seus estudos, jogando mais energia naquelas matérias em que você tem maior potencial de estudo, que é o que eu vou te explicar agora com o cronograma. O concurso está muito próximo, gente. E eu expliquei para você até no workshop, se você não viu, também recomendo que você veja, que o melhor planejamento, nesse caso, para esse tipo de concurso, ainda concurso de nível médio, com um conteúdo mais controlável, é você estudar tudo a cada 2 meses no máximo. Mesmo que você não termine o edital, recomendo que você faça um simulado aqui no final do ciclo. Para a gente conseguir a cada 2 meses ter um controle do seu estudo, perceber como você evoluiu aqui dentro de cada matéria, para a gente poder personalizar seus estudos. O que pode ser medido pode ser melhorado, tá? Então, concurso é nota, gente. Você tem que controlar seus estudos. Isso é tão simples quando você entende os fundamentos que eu vou te ensinar aqui. E qual que é a lógica, gente? O nosso cronograma, ele é semanal. Aqui tem todas as matérias, tá vendo? E tá tudo bonitinho para você já proporcional. Português tem 31%, então você vai ter aqui, ó, na prática, 1 dia e meio. E eu fiz um cronograma, gente, 2 dias praticamente, na verdade, né?
E eu fiz um cronograma aqui, um cronograma de estudo preguiçoso, que é o que eu chamo de estudo preguiçoso. 2 horas por dia. Tá? No pré-edital, dá para você fazer isso? Dá, mas o grande padrão de pessoas com resultados extraordinários, 3 horas, 4 horas por dia. Claro, num pré-edital você consegue começar com 2 horas, na reta final você tem que aumentar essa carga horária para ter mais competitividade, gente. Eu garanto que vai valer a pena, inclusive, você fazendo lá o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. No primeiro dia eu falo bastante sobre isso e te ajudo a melhorar a sua rotina para você conseguir ter mais tempo para estudar e mais qualidade nos estudos, certo? E todas as matérias estão aqui bonitinhas e o nosso cronograma é semanal, ou seja, ele vai se repetir a cada semana e eu quero que você estude aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas até chegar no simulado. No final da 8ª semana, no domingão, você não vai fazer mais questões, você não vai revisar dificuldades, você pode até colocar também a redação aqui no domingo, né? Não é obrigatório, lembrando disso, a tendência é que não tenha redação, só que eu colocaria assim a redação, como eu expliquei ali no nosso edital mastigado e já em alguns vídeos que você teve acesso aqui, fechado? Eu recomendo que você coloque. E o que eu quero, gente? Que você, na 8ª semana, faça um simulado, para no simulado você tomar aquele choque de realidade, você toma aquele, ó, até bateu aqui, né, no microfone, desculpa. Que você tome um choque de realidade. Um tapa na cara, às vezes, sabe? Que não é um tapa na cara, é um empurrão pra frente. Para você descobrir aquilo que você foi bem, você vai se surpreender, às vezes, com alguma matéria que você achava que ia muito mal e que você foi bem. E para descobrir também aquilo que você foi mal, porque você precisa repetir mais aquele conteúdo, mudar o estímulo de estudo. Não tem matéria difícil, gente. Tem matéria que você repetiu pouco, que você estudou fofo. Deu para você entender isso? E quando você controla os seus estudos, você consegue ver isso com clareza e você consegue melhorar nesses pontos que são mais importantes. E aí você precisa equilibrar o seu estudo. E claro, você vai ter aqui o simulado, você vai ter todas as ferramentas para fazer isso. Você tem o simulado, você tem a mentoria automatizada, ela olha para o seu simulado e já vai alterar esse cronograma para você, tá? E para você entender como isso funciona, eu quero fazer uma simulação aqui. Imagine só que você vai começar agora do zero, você não sabe em qual matéria você é bom, em qual matéria você é ruim, e você vai estudar para o TJ Santa Catarina seguindo esse cronograma aqui, que é o cronograma preguiçoso, cronograma fofo de iniciante, 2 horas por dia, certo? Você vai começar aqui, ó, semana 1, e eu recomendo que você em paralelo aqui já comece a ver o desafio, porque eu te ensino na prática como estudar as matérias de português, as matérias de direito com foco em resultados, certo? Comecei aqui, ó, segunda-feira, 2 horas de português. Vem aqui e vai ticando no seu cronograma, porque fica mais legal, né? Você se anima de estar cumprindo o planejado. Isso daqui é interessante para o iniciante, principalmente depois de um tempo você já começa até a desligar do cronograma, né? Você vai meio no piloto automático, mas no começo é interessante você fazer isso. Você vem aqui e fez um estudo de 2 horas de português. Português, como que eu ensino você a estudar? Que eu já falei aqui no vídeo anterior, que eu expliquei lá no desafio. Você vai estudar só com questões de português da FGV. Você tem que mergulhar no processo da FGV. Você tem que virar um especialista na banca. Você só consegue fazer isso fazendo questões e estudando pelas questões. E você vai fazer aquela engenharia reversa. Imagine só, eu fiz uma questão aqui de crase, né? Português, né? Claro, da FGV, tem até um texto lá. Mas na prática, era uma questão sobre crase e eu errei. Não quero saber se você errou, se você acertou, na verdade. Eu quero que você aprenda aquele conteúdo, lembra da lei de Pareto, regra 80-20, aquilo que é mais cobrado, historicamente mais cobrado? Pô, se você fez uma prova recente da FGV, de nível médio, que cobrou crase, a tendência é que nessa prova caia de novo, eles vão mudar só o estímulo ali, né, o texto, a base da questão e vão aplicar o mesmo tema de fundo. Você errou aquela questão, você não sabe nem o que está acontecendo na questão, você vai parar e vai estudar a questão. Você encontrou o erro, agora vamos fazer engenharia reversa. Você vai, principalmente agora, no material enxuto que nós liberamos para você aqui. Você vai estudar o tema, você não vai estudar ele inteiro, tá? Você vai estudar só o tema da crase, para você ficar bom nesse tema. Você vai ler todo aquele conteúdo sobre crase e vai refazer a questão se você não entendeu. Agora, provavelmente, você vai entender. Você acabou de estudar aquele tema, né? Ficou ainda um pouco confuso? Você vai fazer mais 5 questões de crase da FGV de nível médio de concursos parecidos. E aí duvido que você não vai aprender de verdade o tema da crase e que você vai ganhar mais um ponto lá na sua próxima prova, na prova do TJ Santa Catarina. E você vai seguindo esse processo. Depois a próxima questão de interpretação de texto, que é o ponto mais cobrado aqui em português, e claro, na FGV não é diferente, você vai fazer a mesma coisa, vai fazer engenharia reversa, marcar o que está certo, o que está errado, inclusive do jeito lá que eu ensino você a fazer nos dias 2 e 3, né? O dia 3 é muito importante para essa parte de interpretação de texto lá no desafio. Então ali você vai se desenvolver e vai dominar aqueles temas. E tem tantas questões da FGV de nível médio, que você naturalmente vai estudar todo o conteúdo teórico de português, só que só aquilo que importa. Então aqui você vai virar uma máquina de ganhar ponto, lembrando, claro, que no desafio, nos dias 2 e 3, eu pego você pela mão e te ensino a fazer isso daqui em detalhes, beleza? Aí, ó,
sobrou 15 minutinhos aqui de direito administrativo na terça. Você pega e vai estudar aqui, ó, 15 minutinhos, e você vai estudar com material enxuto, vai estudar com questões. Só que assim, ó, legislação interna, por exemplo, que aqui tem mais tempo, né, que depois a gente jogou mais um tempinho aqui de direito administrativo, ó, 1 hora só para equilibrar, que foi para preencher uma lacuna, certo? E legislação interna, gente, é a matéria mais pesada aqui de legislação / direito. Legislação interna, nós temos algumas questões para estudar e temos também o material enxuto, certo? O que você vai fazer nas matérias de direito / legislação sempre, gente? Você, por exemplo, aqui tem 2 horas para estudar, você vai quebrar esse bloco em 2 partes. A primeira parte de 1 hora, você vai estudar só com material enxuto. Você vai pegar o material enxuto e vai estudar de cabo a rabo. É aquele estudo clássico, porque nesse tipo de concurso, sim, tem uma decorebinha. Decorebinha na parte de direito, principalmente em legislação interna, que é um conteúdo clássico aqui, que vai ser decorebinha. Quem sofrer mais nesse conteúdo, quem repetir mais vezes, vai vencer, gente. Até porque nós nem temos tantas questões reais de provas anteriores assim em todos os tópicos, principalmente naquelas normas próprias ali do TJ Santa Catarina. Mas tem lá o Estatuto dos Servidores, às vezes tem uma norma estadual nesse tipo de concurso, que tem muitas questões. Então, claro, tudo isso daqui está no filtro perfeito para vocês também, que é uma ferramenta que nós liberamos para vocês aqui, fechado? Então, na primeira hora, você vai estudar com material enxuto, na segunda hora, você vai estudar com as melhores questões de provas anteriores, questões de órgãos parecidos, para você estudar aquilo que historicamente eles mais cobram nesses temas, para você fazer esse estudo, né, com a lei de Pareto, entendendo aquele 20% que é o mais relevante, que vai te dar 80% da nota, do jeito que eu ensino para você nos dias 4, 5 e 6 do desafio, tá? Então aqui metade do tempo com material, metade do tempo com as questões. Conseguiu fazer isso? Direito constitucional? Aqui, ó, 1h15. Então você quebra isso daqui em 2, você pode até, não precisa ficar contando segundos, não, faz aqui, né, 30 minutos de material enxuto, 45 minutos de questões, porque nós temos muitas questões de direito constitucional, direito penal, a mesma coisa, e assim você vai evoluindo, vai cumprindo seu cronograma. Se tiver algum dia que você falhou aqui, ó, no domingão, no sábado, você consegue aumentar a carga horária normalmente, né, joga uma energia maior, mata aquele problema que você teve na semana, fecha aquele buraco e vem colocando aqui, né? Claro, lembrando que se você quiser colocar a prática de redação no domingão aqui, recomendo bastante, né? Vai melhorar a sua qualidade na interpretação de texto. E na outra semana, semana 2, você retoma aqui aquela matéria que você estudou, né? Seguindo o cronograma, tudo bonitinho, até a semana 8, que você vai chegar aqui no domingão da semana 8, você não vai estudar, né? Fazendo mais questões, revisando dificuldade, fazendo redação, você vai fazer um simulado. Um simulado. E o simulado que nós entregamos para você, um simulado que realmente mede seu desempenho, que vai mostrar a sua realidade perante o concurso, beleza? E aí, o que vai acontecer, gente? Imagine só, quero fazer uma simulação com você aqui, porque agora começa a parte da personalização dos estudos para alavancar a sua nota. Imagine que aquilo que eu conversei com você no comecinho do vídeo, um professor de português. Imagine que eu sou um professor de português, comecei a estudar do zero para concurso aqui de tribunal. Nunca fiz um concurso na minha vida, sempre trabalhei aqui, ó, em escola, atividade privada e tal. E como eu sou muito iniciante, estava com medo, não estava entendendo direito como é que o concurso funciona, eu decidi seguir esse cronograma à risca. Estudei inclusive aqui, ó, praticamente 2 dias de português. Segui as 8 semanas bonitinho, fiz o simulado. Aí o que aconteceu, gente? Português eu gabaritei. Mandei muito bem, errei uma questão lá por vacilo. Mas na prática, altamente dominante. Claro, se a pessoa é, sei lá, um bom professor de português, vai acontecer isso. E nas outras matérias, eu fui muito mal, sabe? Em algumas matérias eu até senti que eu tive uma facilidade na absorção do conhecimento, como direito constitucional, né, que já tem algumas coisas ali que uma pessoa bem instruída já tem alguma noção, né? Na parte de direito penal também não senti dificuldade, de processo civil senti um pouco de dificuldade, porque, cara, a linguagem é um pouco diferente, tem muitos termos técnicos, tudo mais, processo penal a mesma coisa, legislação interna eu percebi que é um conteúdo mais decoradinho e consegui ir bem, e aí resumindo, gente, ele foi muito bem em português, foi mais ou menos na parte de direito, só que teve um destaque aqui, o direito administrativo, que é um conteúdo normalmente mais pesado, que tem uma doutrina, ele achou chato, maçante e, cara, não conseguiu evoluir e errou praticamente tudo. Então a gente tem um ponto positivo na história dessa pessoa aqui, que é o português altamente dominante, um buraco, que é direito administrativo, que essa pessoa está com muita dificuldade, e nós temos aqui outras matérias de direito que, na verdade, ela só precisa de mais tempo, sabe? Com a repetição, naturalmente, ela vai melhorar bastante. Então, ela precisa fazer o quê? A partir de agora, seguir a metodologia da aprovação ágil, que é uma metodologia voltada para ter resultado em concurso. Sabe o que essa pessoa tem que fazer? Ela vai cortar português. Ela vai chegar aqui, ó, e vai colocar noções de direito administrativo na segunda-feira com 2 horas. E nesse outro bloco aqui, ela vai colocar, ó, processo civil / penal. Ela vai fazer um mix aqui, ó.
O que essa pessoa decidiu fazer, gente? Ela largou o conforto. Ela tem um conforto muito grande ali em português, ela não precisa estudar igual uma pessoa flat, porque ela está muito dominante nessa matéria. Ela tem que abandonar português. Ela tem que jogar muito mais tempo em direito administrativo e processo civil, processo penal, que ela teve um buraco ali no planejamento também, uma nota mais baixa, porque é aqui que ela tem um campo maior para evolução. Se ela mantiver a nota dela em português, o que vai naturalmente acontecer porque ela já tem um domínio da matéria, e com o tempo, jogando o dobro de carga horária, aumentar muito o rendimento dela em direito administrativo, civil e penal, ela vai conseguir tirar uma nota altamente competitiva. Ela conseguiu equilibrar o estudo dela, deu para você entender? E claro, com certeza, ela gastando o dobro de tempo em direito administrativo e o dobro de tempo em processo civil e processo penal, ela naturalmente já vai evoluir. Só que tempo não é o fator mais relevante no final das contas. É importante? É, mas não é mais relevante. Porque provavelmente quando essa pessoa sentiu dificuldade em direito administrativo, ela parou de fazer questões. Por quê? O iniciante, normalmente, ele faz questão, ele erra e ele começa a sofrer e fala, meu Deus, eu estou muito mal. Não, acho que eu preciso ver mais teoria. Ah, a pessoa foi procurar videoaula no YouTube sobre direito administrativo. E aí, se ela ficar estudando fofo desse jeito, ela vai continuar errando. Ela tem que mudar o comportamento dela. Por que ela tem uma facilidade muito grande ali em português? Porque ela ficou mais tempo naquela matéria e porque ela vai direto para a parte prática. Ela faz a questão e já entende tudo. Ela pratica com a questão. E ela tem que fazer isso, repetir esse comportamento em direito administrativo e processo civil penal, independentemente do desconforto dela. O desconforto vai sumindo conforme você gasta energia nessa matéria e aprende os conceitos. Isso daqui vai fazer você acelerar seu resultado. O concurso está aí, gente. Não tem tempo de ficar estudando fofo durante 2, 3 anos. Dá para você passar nesse concurso e você repetir esse comportamento aqui. Então, ó, com essa mudança simples aqui, provavelmente a pessoa, no ciclo 2, em mais um ciclo de 8 semanas, essa pessoa vai chegar aqui no simulado e vai manter ali a nota dela em português e vai subir bastante a nota dela em direito administrativo, em processo civil, processo penal e com certeza nas outras matérias, porque ela conseguiu ter mais contato com essas matérias e ela já percebeu que estava evoluindo. Talvez essa pessoa aqui salte em um ciclo, porque ela soube o que fazer, ela ajustou o estudo dela de forma lógica, de uma nota ali 40, 50 para 80%. Isso acontece, gente, na vida real com a galera que segue aqui o Aprovação Ágil, principalmente lá no VIP da Aprovação Ágil, que tem as mentorias comigo e tudo mais. Então, deu para você entender como isso daqui funciona? É simples e funciona. É o controle dos estudos. Isso daqui é a metodologia da aprovação ágil aplicada para esse concurso. Quem quiser entender mais sobre isso, ó, algumas recomendações. Leia o livro da aprovação ágil. A gente está no pré-edital. Tem uma parceria agora com a Ridel, né? A Ridel é uma das maiores editoras do Brasil e tem a versão física. Tem aqui no aplicativo também. Quem faz parte aí, ó, do VIP, do Ouro, tem acesso também a todos os nossos livros. E a principal recomendação, na verdade, é assim que possível entrar lá no VIP da aprovação ágil, que aí você tem acesso a todos os livros, todos os nossos cursos e também várias exclusividades, como mentoria comigo, mentoria com Daniel Vícola, correção, prêmio de redação, e eu recomendo que todo mundo procure aí. Infelizmente, nós não conseguimos colocar todo mundo no VIP, né? Nesse momento que eu estou gravando aqui, não temos mais vagas. Quando aparece uma vaga, aproveite, porque é tudo automático hoje em dia. Com as mentorias, correção de redação, a gente não consegue colocar todo mundo, fechado? Mas é isso daqui. Você entendeu como funciona o sistema? É simples e funciona. É um processo de repetição para você ficar bom nesse concurso que tem um conteúdo bem delimitado. Se você ficar bom nisso, você vai garantir sua aprovação, vai mudar de vida e vai ganhar esse salário que é muito bom no TJ Santa Catarina. E claro, gente, saindo do edital vai ser tudo atualizado. Vou atualizar o cronograma, mostrar o que mudou em relação à nossa projeção. Sempre tem alguma diferença, né? Pequena, natural. E claro, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui e continue nos próximos módulos, que agora você vai ver a nossa mentoria automatizada, tem o tutorial, tem a ferramenta para você utilizar, os materiais enxutos, simulados, filtros perfeitos, tudo para você aqui dentro do curso, fechado? E se você não viu ainda, gente, os módulos anteriores, o workshop, se você não viu o edital mastigado e se você ainda não fez o desafio, faça o quanto antes, porque isso tudo que eu tô te colocando aqui agora, nesse momento, para você ver essas indicações, vão dar muita velocidade para você e vão aumentar a sua chance de aprovação na prática, fechado? Isso daqui não é um teste, gente, está validado com mais de 10 mil aprovados. Então siga o processo que ele funciona para todo mundo, fechado? Um abraço, a gente se vê em breve, tchau, tchau.